No artigo Novos Desafios para a Educação na Era da Inteligência Artificial, publicado na revista Filosofia Unicinos, Celso Cândido de Azambuja e Gabriel Ferreira da Silva abordam as profundas transformações e os desafios que a inteligência artificial, IA, traz para o campo educacional. Os autores exploram como a IA impacta a maneira como ensinamos e aprendemos, questionando também os aspectos éticos e filosóficos envolvidos na integração dessa tecnologia na educação. A revolução da IA na educação. Azambuja e Silva destacam que a IA já está transformando diversos setores da sociedade, incluindo a educação, onde é aplicada em ferramentas que personalizam o aprendizado, analisam grandes quantidades de dados sobre o desempenho dos alunos e até auxiliam no desenvolvimento de conteúdos. O artigo discute que a IA pode contribuir para uma educação mais inclusiva e adaptativa, na qual o conteúdo e o ritmo das aulas podem ser ajustados conforme as necessidades de cada estudante. No entanto, os autores alertam para o fato de que essa tecnologia exige uma reconfiguração das metodologias de ensino. A IA não deve substituir o papel do professor, mas ser uma ferramenta que complementa o ensino e expande as possibilidades de aprendizagem. Para isso, é essencial que educadores e gestores compreendam o funcionamento e as potencialidades dessa tecnologia, a fim de aplicá-la de forma ética e responsável. Desafios éticos e filosóficos da IA na educação. O artigo também aborda questões éticas e filosóficas importantes que surgem com a aplicação da IA na educação. Azambuja e Silva discutem o impacto da coleta massiva de dados, pois o uso de IA em plataformas educacionais geralmente envolve a análise detalhada das interações e do desempenho dos alunos, o que levanta preocupações sobre privacidade e segurança. Os autores questionam até que ponto é aceitável utilizar esses dados para moldar o processo de ensino-aprendizagem e se existe um limite para a interferência da tecnologia em decisões que afetam o desenvolvimento dos alunos. Além disso, o artigo reflete sobre a possibilidade de despersonalização da educação, onde a aprendizagem mediada pela IA poderia enfraquecer as interações humanas e a empatia, aspectos essenciais no processo educacional. A preparação dos educadores e a adaptação dos currículos. Outro ponto abordado é a necessidade de preparar os educadores para os desafios da IA. Azambuja e Silva destacam que, para que a IA seja utilizada de maneira eficaz e ética, os professores devem ser capacitados e incluídos no processo de integração tecnológica. O artigo sugere que a formação docente passe a incorporar conteúdos sobre tecnologia e IA, promovendo um entendimento crítico sobre os limites e possibilidades dessa tecnologia na educação. Os autores também apontam a importância de adaptar os currículos escolares para preparar os alunos para uma sociedade cada vez mais impactada pela IA. Isso inclui a introdução de conceitos de pensamento computacional,
ética digital e habilidades de resolução de problemas, que são fundamentais para que os estudantes estejam preparados para enfrentar as novas demandas do mercado de trabalho e da sociedade. Em novos desafios para a educação na era da inteligência artificial, a Zambuja e Silva oferecem uma análise profunda sobre os impactos da IA no campo educacional, destacando tanto as oportunidades quanto os desafios que essa tecnologia traz. O artigo conclui que a inteligência artificial possui um potencial transformador na educação, mas que seu uso requer uma abordagem ética e crítica para assegurar que as interações humanas e o desenvolvimento integral dos alunos permaneçam no centro do processo educacional. Os autores ressaltam a importância de um diálogo constante entre educadores, gestores e especialistas em tecnologia para que a IA seja integrada de forma equilibrada e responsável na educação, promovendo não apenas a eficiência e a personalização, mas também o respeito à individualidade e à privacidade dos estudantes. Audio Jungle.
No livro Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, publicado pela Fundação Odebrecht em 2000, Antônio Carlos Gomes da Costa e Maria Adenil Vieira abordam o conceito de protagonismo juvenil, destacando a importância da participação ativa dos jovens na sociedade e na construção de uma educação que valorize suas vozes e experiências. A obra reflete sobre o papel dos adolescentes como agentes de mudança, defendendo que a educação deve promover o desenvolvimento de uma cidadania crítica e responsável. O conceito de protagonismo juvenil. Costa e Vieira definem o protagonismo juvenil como a capacidade dos jovens de assumirem uma postura ativa e autônoma, participando das decisões que afetam suas vidas e contribuindo para o desenvolvimento de sua comunidade. Esse protagonismo vai além da participação em atividades escolares. Envolve o desenvolvimento de um senso de responsabilidade e compromisso com a sociedade. Segundo os autores, o protagonismo juvenil é essencial para o fortalecimento da democracia, pois permite que os jovens aprendam desde cedo a importância da participação cívica. O livro destaca que o protagonismo não é apenas uma característica inata, mas pode e deve ser cultivado por meio da educação. A escola e outras instituições educacionais desempenham um papel fundamental ao promover espaços e atividades que incentivem os jovens a expressarem suas opiniões, tomarem decisões e refletirem sobre o impacto de suas ações. Adolescência e educação para a cidadania. Os autores exploram a adolescência como uma fase crucial para o desenvolvimento do senso de identidade e responsabilidade social. Eles defendem que a educação deve atuar como um catalisador para o protagonismo juvenil, ajudando os adolescentes a desenvolverem suas habilidades de liderança, comunicação e trabalho em equipe. Costa e Vieira argumentam que a escola deve ser um ambiente onde os jovens se sintam valorizados e onde tenham a oportunidade de desenvolver projetos que contribuam para o bem comum. Além disso, o livro propõe que a educação para a cidadania deve ser integrada ao currículo escolar, promovendo discussões sobre temas como direitos humanos, participação democrática, justiça social e sustentabilidade. Essas questões são apresentadas como fundamentais para que os jovens compreendam seu papel na sociedade e estejam preparados para exercer a cidadania de forma consciente e ativa. A participação democrática dos jovens. A participação democrática é um dos pilares do protagonismo juvenil, e Costa e Vieira discutem como a educação pode incentivar os jovens a se envolverem nas decisões que afetam seu contexto escolar e social. Eles sugerem que as escolas promovam atividades de participação direta, como conselhos estudantis, assembleias escolares e projetos de voluntariado que permitam aos adolescentes vivenciar o funcionamento da democracia e a importância da representação e da voz ativa. Os autores enfatizam que a participação juvenil
contribui para o desenvolvimento de uma democracia mais inclusiva e representativa, na qual os jovens são respeitados como sujeitos de direitos e como agentes transformadores. O protagonismo juvenil, segundo eles, fortalece a compreensão dos jovens sobre seus direitos e deveres, ajudando-os a desenvolver uma visão crítica sobre as estruturas sociais e políticas. Desafios e potencialidades do protagonismo juvenil. Costa e Vieira reconhecem que o protagonismo juvenil enfrenta desafios como a resistência de algumas instituições e a falta de espaços adequados para a participação dos jovens. Eles apontam que, para que o protagonismo seja efetivo, é necessário que a sociedade valorize a participação juvenil e que as instituições educacionais estejam abertas a repensar suas práticas pedagógicas. Apesar dos desafios, os autores são otimistas quanto ao potencial transformador do protagonismo juvenil. Eles ressaltam que, quando os jovens são incentivados a participar ativamente, ganham confiança, desenvolvem habilidades importantes e assumem um papel mais significativo na sociedade. Essa transformação pessoal também pode ter efeitos positivos na comunidade, promovendo uma cultura de cooperação, respeito e responsabilidade coletiva. Protagonismo juvenil, adolescência, educação e participação democrática, de Antônio Carlos Gomes da Costa e Maria Adenil Vieira, é uma obra que destaca a importância de envolver os jovens nas questões que afetam suas vidas e seu entorno. Através do protagonismo juvenil, os adolescentes se tornam participantes ativos da sociedade, desenvolvendo habilidades de liderança e um senso de responsabilidade que contribuem para a construção de uma democracia mais inclusiva e participativa. Ao promover a educação juvenil, a educação não apenas prepara os jovens para o futuro, mas também fortalece a sociedade ao cultivar cidadãos críticos, responsáveis e comprometidos com o bem comum. Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui com o ProAmérico. Nós vamos resumir aqui uma obra interessante, a 9ª obra citada no edital de VUNESP para o professor do Estado de São Paulo. Esse livro aqui, Aula 10, do autor Doug Lemov. Se você vem de outros concursos, tudo bem, está no lugar certo. Nós vamos fazer um review aqui, uma resumida no conteúdo, só para você entender do que se trata esse livro. Ele oferece técnicas simples, gente, porém raramente ensinadas de forma sistematizada, que podem ser aplicadas por qualquer professor. O livro é especialmente direcionado aos professores de escolas públicas brasileiras. Opa, como assim brasileiro? O cara fez o livro lá dos Estados Unidos, né? Ele pode ser adaptado para as nossas escolas, tá bom? A Fundação Lehman, responsável pela tradução e financiamento do livro no Brasil, espera que a publicação alcance um grande número de professores, incluindo aqueles que ensinam futuros professores. Apesar de as técnicas terem origem no contexto educacional americano, acredita que elas podem ser adaptadas para a realidade de escolas brasileiras. Então, esse livro ele aborda técnicas de professores exemplares, observados por Lemov em escolas de charter dos Estados Unidos, embora o modelo de gestão dessas escolas não tenha equivalente no sistema educacional brasileiro. No entanto, as técnicas podem ser aplicadas em qualquer sala de aula. O foco do livro é auxiliar os professores no desenvolvimento acadêmico dos alunos e, para isso, enfatiza a importância do domínio do conteúdo a ser ensinado, um currículo claro e detalhado, além do planejamento sistemático do trabalho pedagógico. Bom, um currículo a gente já tem, né? Que é o currículo paulista, um currículo enxuto. Muita gente critica, mas eu não estou aqui para criticar, estou falando para dizer que ele é prático no seu contexto. Além de oferecer técnicas e práticas, o livro ele provoca reflexões importantes para o debate educacional no Brasil. Entre elas estão a necessidade de ampliar oportunidades para
os mais pobres. A importância de utilizar o tempo escolar de forma eficiente em prol de aprendizado dos alunos. A valorização de abordagens que comprovadamente funcionam, mesmo que se choquem com alguns mitos educacionais. A ideia de que a criatividade do professor não é inata, mas sim fruto do exercício de práticas que organizam o ambiente de aprendizagem. O livro valoriza o papel fundamental do professor no processo do ensino-aprendizagem, distribuindo-lhes responsabilidades a guiar os alunos na construção do conhecimento de forma estruturada. Ele acredita que o uso das técnicas apresentadas pode contribuir para transformar a realidade educacional do Brasil e melhorar a qualidade do ensino para todos os alunos, especialmente os mais vulneráveis socialmente. E vai dizer o seguinte: o bom ensino é uma arte que exige maestria. Isso aqui é o que está logo no começo do livro, tá, gente? Mas eu já vou citar as principais técnicas que ele utiliza nesse livro. O bom ensino é a arte que exige maestria, o uso das ferramentas adequadas, assim como grandes mestres utilizam cinzéis, martelos e lixas para transformar materiais brutos em obras de arte. Os professores também requerem ferramentas fundamentais para moldar o conhecimento e a habilidade dos seus alunos, especialmente a educação pública, onde os desafios são enormes e a janela de oportunidade muitas vezes fecha rapidamente para os estudantes nascidos na pobreza. Nesse cenário, alguns professores exemplares e diretores visionários conseguem realizar uma alquimia transformadora, abrindo caminhos para o sucesso dos alunos. Este livro trata exatamente das ferramentas de arte de ensinar, especificamente aquelas que diferenciam os professores excelentes dos meramente bons. Fruto de anos de observação, inspirado por Jim Collins, o autor busca compartilhar essas técnicas como uma caixa de ferramentas para impulsionar a igualdade do desempenho escolar, apresentando um conjunto de anotações de campo sobre o trabalho desses mestres. O objetivo é fornecer aos professores as ferramentas necessárias para desbloquear o potencial talento em seus alunos e alcançar excelência no ensino. Ele enfatiza a importância de técnicas específicas no ensino, em contraste com abordagens generalistas. O autor compartilha sua experiência como professor, destacando como conselhos práticos e aplicáveis, e mais úteis do que palavras, e inspiradoras. Geralmente palavras são inspiradoras, mas são vagas. Então ele ressalta que as técnicas elas são ações específicas que podem ser usadas imediatamente, ao contrário de estratégias mais simples. Através de técnicas, o autor espera que os professores possam manter os alunos envolvidos na aula, aplicando também as técnicas de discurso positivo e proporção. Ele acredita que a prática e o domínio dessas técnicas serão mais produtivos do que apenas acreditar em estratégias e filosofias, como a dedicação e ao aprimoramento das técnicas específicas. Os professores poderão enfrentar os desafios das salas de aula em bairros difíceis de maneira mais eficiente. São chamados professores estrela. Uma das técnicas é chamada aleatória, no qual o professor faz perguntas direcionadas aos alunos selecionados de forma imprevisível. Essa abordagem ela mantém todos os alunos envolvidos, pois nunca sabem quando serão chamados. Ao implementar essa técnica, o professor incentiva a participação ativa de todos e garante que cada aluno esteja preparado para responder às perguntas. Outra técnica poderosa é a do Check for Understanding, que é a verificação de compreensão, que consiste em verificar regularmente se os alunos estão compreendendo o conteúdo ensinado. Os professores eles podem utilizar perguntas rápidas, quizzes ou outras atividades para avaliar o nível de compreensão da turma. Se identificarem dificuldades, eles podem ajustar a abordagem de ensino para garantir que todos acompanhem o ritmo da aula. O foco na linguagem, gente. Lemov ressalta que a escolha das palavras utilizadas em sala de aula pode ter um impacto significativo no aprendizado dos alunos. Ao usar uma linguagem clara e específica, os professores podem tornar os conceitos complexos mais acessíveis. Por exemplo, em vez de dizer, vai ser fácil, o professor pode afirmar, nós vamos quebrar esse problema em etapas para que você possa entender melhor. Essa mudança na linguagem ela mostra que o professor está ciente das dificuldades dos alunos e está disposto a ajudá-los a superar os desafios. Domínio da gestão do tempo. A gestão eficiente do tempo é fundamental para criar um ambiente de aprendizado produtivo. Lemov sugere técnicas práticas como estabelecer um cronograma claro para cada atividade e definir limites
de tempo para as tarefas, utilizar transições rápidas e suaves entre os conteúdos. Por exemplo, um professor pode usar um timer, um cronômetro, né, para delimitar o tempo disponível para uma atividade, ajudando a concentrarem e evitando que a aula perca tempo. A cultura de alta expectativa. O que é isso? Uma cultura de alta expectativa envolve acreditar que todos os alunos são capazes de aprender e alcançar o sucesso. Os professores podem criar metas desafiadoras para os alunos e incentivar um ambiente colaborativo, onde o esforço é valorizado. Por exemplo, em vez de apenas elogiar as respostas corretas, um professor pode elogiar o esforço e a dedicação dos alunos ao tentarem resolver problemas difíceis, independentemente do resultado final. Lidando com comportamentos problemáticos, como que é isso? Para lidar com comportamentos problemáticos, Lemov sugere abordagens positivas que mantenham o foco na aprendizagem. Por exemplo, se um aluno está distraído em sala de aula, o professor pode direcioná-lo suavemente, oferecendo-lhe uma tarefa adicional ou uma oportunidade de liderar uma discussão. Essa abordagem evita conflitos e mantém uma atmosfera de aprendizado positivo. Outra técnica é a técnica do quadro branco. Essa técnica ela consiste em utilizar o quadro branco ou lousa como uma ferramenta estratégica para o ensino. O professor pode usar o quadro para esquematizar ideias, explicar conceitos de forma visível, fazer anotações importantes durante a aula e criar um diagrama que auxilie a compreensão dos alunos. O uso efetivo do quadro branco pode tornar as explicações dos conteúdos mais dinâmica e ajudar os alunos a visualizarem melhor as informações apresentadas. Outra técnica é a do não falatório. Essa técnica ela envolve o professor a conduzir uma aula sem usar muitas palavras, incentivando a comunicação através de outras formas, como demonstrações práticas, recursos visuais, vídeos ou atividades de grupos, minimizar o falatório do professor. Os alunos têm mais oportunidade de envolverem efetivamente na aula e desenvolvendo uma habilidade de análise e síntese de interpretação. Cara, isso aqui funciona. Isso aqui eu fiz na sala de aula certa vez. Isso em duas salas de aula diferentes, para mim testar se realmente ele tem eficácia. Entrei e eu falei para os alunos, nós vamos trabalhar nessa aula o não falar. Nós vamos usar outros recursos para nos comunicarmos. Então eles poderiam escrever em plaquinhas o que eles queriam dizer, eles poderiam ir na lousa escrever o que eles queriam falar. E ali eu trabalhei a linguagem, né? A escrita, o gesto, a mímica, enfim. E funcionou assim de maneira eficaz, tá? Essa técnica eu já apliquei tá, gente? Já adaptei no meu dia a dia. Então, outra técnica é a técnica do reforço positivo. A técnica enfatiza a importância de reforço positivo para incentivar o comportamento desejado dos alunos. O professor ele pode elogiar publicamente o esforço de um aluno, reconhecer suas conquistas e demonstrar apreciação por participação ativa em sala de aula. O reforço positivo ele cria um ambiente positivo e encorajador, estimulando os alunos a continuarem esforçando e contribuindo para um ambiente de aprendizado. Outra técnica é a técnica do movimento silencioso. Essa técnica sugere que os alunos, em algumas situações, é possível conduzir uma transição de atividades ou reposicionamento dos alunos em sala de aula de forma silenciosa e dar instruções claras de gestos visuais. O professor pode evitar dispersões e manter o foco dos alunos durante a mudança de atividades. Isso contribui para uma economia de tempo para a organização do ambiente de aprendizagem. Outra técnica é a técnica da cópia rápida. A técnica da cópia rápida, ela envolve o professor escrever informações essenciais no quadro ou apresentá-las em slides e dar aos alunos um curto período de tempo para copiá-las. Essa estratégia aprimora a habilidade dos alunos de anotar informações importantes rapidamente e mantém a aula fluindo sem grandes pausas para copiar textos extensos. E assim, gente, concluindo, o livro Aula 10 de Doug Lemov, ele oferece uma ampla gama de estratégias para melhorar o ensino em sala de aula, desde as técnicas do professor estrela até a promoção de uma cultura de alta expectativa. Então, os conceitos apresentados eles têm um potencial de transformar o ambiente educacional, tornando-os mais envolventes, produtivo e inclusivo. Ao aplicar as práticas ensinadas por Lemov, os educadores eles podem alcançar
melhores resultados acadêmicos e proporcionar experiências de aprendizado mais enriquecedoras para os alunos. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse pequeno resumo, tá certo? É um livro bem interessante mesmo, para você ter algumas técnicas para você engajar os seus alunos. Muito obrigado pela presença aqui. Deixa o like se você não deixou ainda e se inscreve se você não é inscrito, beleza? Se quiser ajudar o canal, tem um coraçãozinho aí, ó. Manda aí um valeu pra gente. Um abraço, gente. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e hoje eu trouxe para vocês uma aula super importante de um livro assim, ó, que é cobrado em todos os concursos. O livro é da Maria Teresa Egler Montoan, que é sobre inclusão escolar, o que é, por quê e como fazer. Então vamos se preparar para o seu concurso? Bora lá para a aula! O livro, gente, ele está organizado em 3 capítulos. Nele, então, a gente vai encontrar no capítulo 1 o que é integração e inclusão. Então, a Montoan vai trazer para a gente a conceituação desses 2 itens. No segundo capítulo, nós vamos encontrar por que efetivar a inclusão escolar. E aí ela vai trazer, então, também questões legais para fundamentar por que efetivar a inclusão dentro das escolas. E por fim, depois que ela vai então definir o que é inclusão e explicar os motivos pelos quais a inclusão deve se efetivar dentro das escolas, ela vai trazer então modelo para nós pensar como fazer essa inclusão. Então, que modo que a escola precisa se organizar e fazer para que de fato ocorra a inclusão escolar. Bom, então vamos começar pelo primeiro capítulo, integração e inclusão. Antes de falar o que vem a ser a definição desses 2 itens, a gente tem que pensar o seguinte, que a exclusão escolar, gente, ela vai se dar aí na escola de diversas maneiras. Então, o que a Maria Teresa Montoan vai trazer para nós logo no início? Ela vai falar o seguinte, para pensar aí, conversa com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua mãe, como que era antes a escola? A escola era para todos? Todos frequentavam a escola? Não, a escola era para poucos frequentavam essas escolas. Tanto pessoas com deficiências, tanto pessoas aí de baixa renda. Então, a escola era voltada para pequenos grupos. E ela vai fazer um atento, que ela vai falar o quê? Com a democratização da escola, né? Então, ou seja, o que antes aí era para pequenos grupos, agora a escola ela passou a ser frequentada por todos. Porém, os conhecimentos que são trazidos por estes grupos são excluídos, são ignorados. E o que a Montoan vai falar para nós? Que é preciso o quê? Repensar e questionar o modelo da escola. Então, a gente tem que repensar e questionar como que é o currículo, como que tá, então, as disciplinas são organizadas, que a gente vê o quê? Uma separação dos conhecimentos ao invés de se interrelacionar. Então, ela vai falar, gente, se a gente pretende ter uma escola inclusiva, é preciso primeiro redefinir uma educação, para que ela seja voltada para todos, através de uma cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. E aí ela vai trazer 2 pontos importantes, que ela vai falar da integração e da inclusão. Primeiro ponto que a gente tem que saber, que embora esses 2 significados eles sejam semelhantes, o modo que ele é empregado, as situações de inserção, elas são diferentes. Então, a integração e a inclusão são diferentes porque possuem posicionamentos teóricos, metodológicos divergentes.
certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber, quando se fala de integração, a gente está falando de uma inserção parcial, ou seja, o aluno ele tem acesso à escola, ele possui um leque de possibilidades educacionais que vai desde a inserção na sala de aula, do ensino regular, até em escolas especiais. Só que na integração, nem todos os alunos, por exemplo, com algum tipo de deficiência, cabem em turma de ensino comum. Então, o que se faz? Se faz currículos adaptados, avaliações especiais, como forma de compensar as dificuldades desses alunos em aprender. Então, o objetivo da integração é o quê? Inserir os grupos antes excluídos. A gente insere os deficientes, a gente democratiza a escola, porém o modo que essa criança, esse adolescente, ele vai se inserir na escola, pouco se importa. E um ponto importante, na integração, gente, quem vai mudar é a escola para atender esse aluno? Não. Quem vai mudar vão ser os alunos. Então, os alunos precisam mudar para se adaptar na escola. Já na inclusão, ela é o quê? A inserção vai se dar de forma radical, completa e sistemática. Então, a inclusão, um primeiro ponto que a gente tem que pensar, a inclusão vai atingir apenas o aluno com algum tipo de deficiência? Não. Quantas vezes a gente não escuta assim, nossa, naquela sala lá tem um monte de inclusão, para se referir, por exemplo, a alunos com algum tipo de deficiência. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando em todos os alunos dessa escola e não apenas a um determinado grupo. O objetivo, então, da inclusão, ao contrário que é o objetivo da integração, é melhorar a qualidade do ensino para atingir todos. E se na integração os alunos têm que mudar para se adaptar na escola, aqui na inclusão não. Quem vai mudar vai ser a escola. A escola tem que mudar para se adaptar ao seu aluno. Certo? Tranquilo? Pausa esse vídeo, anota isso, porque isso pode ser que seja cobrado na sua prova, a diferença de integração e de inclusão. Bom, no capítulo 2, ela vai falar então por que efetivar a inclusão escolar. A gente tem que parar para pensar que a nossa escola, a escola brasileira, ela é marcada pelo fracasso e pela evasão de parte significativa dos seus alunos. E na maior parte dos casos, o que acontece? A escola ela vai relutar em buscar a origem dos fracassos escolares. E aí, o que ela faz? Taca o fracasso sendo culpa dos alunos, porque a escola muitas vezes ela não admite como seu. Então, por isso a Mantua traz para nós que o foco da necessidade da inclusão tem que partir de 3 questões. A questão da identidade, da diferença, da questão legal e da questão de mudança. Então, a inclusão e suas práticas, elas vão girar em torno de uma questão de produção da identidade e da diferença. A diferença é o que o outro é. Então, se o outro, se ele é branco, se ele é deficiente, a diferença ela está sempre relacionada no outro. Enquanto a identidade é o que se é, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou brasileiro. A diferença e a identidade, gente, elas são interdependentes, elas são inseparáveis, porque não existe uma sem a outra. E também a gente tem que ficar atento e saber que a identidade e a diferença, elas são produções culturais e sociais, e elas podem e devem, sabe o quê? Serem questionadas. Quando a gente fala de inclusão, a gente vai colocar em xeque a identidade. Porque se algum aluno com algum tipo de deficiência, ele foca na imagem daquela pessoa padronizada e idealizada pela escola, então se a gente vai olhar esse aluno que possui alguma deficiência, por exemplo, pela sua diferença, por uma identidade fixa, padronizada, atrelada a essa diferença, o que acontece? A diferença ela vai se tornar inferior. Então, a gente tem que pensar o quê? Que a inclusão ela é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. E a gente ainda ela vai trazer aí para nós uma frase que vai falar o quê? Que é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza
e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, a diferença, ela representa a unicidade do ser humano. Tudo bem? Vamos para outro ponto, da questão legal. A Montoya vai trazer para nós a Constituição de 88, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Política Nacional de Educação Especial. Ela traz também a LDB, as diretrizes para o atendimento educacional, e eu selecionei alguns pontos. O que eu quero que vocês se atentem? Quando ela vai falar da Constituição, por exemplo, ela vai falar o quê? Que houve avanços significativos em relação à inclusão, porque vai eleger como fundamento a cidadania e a dignidade humana. Então, a gente encontra aí na Constituição de 88 os objetivos fundamentais, como, por exemplo, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos e qualquer forma de discriminação. Nós encontramos aí também, por exemplo, no artigo 5º, que vai falar do direito à igualdade. No artigo 206, a gente vai encontrar sobre o atendimento, os princípios da igualdade de condições de permanência na escola. E no artigo 208, também a gente encontra aí o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Já nessa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi feito pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil, vai estabelecer que os países signatários eles devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. Então, vai estabelecer que as pessoas com deficiências elas não sejam excluídas, que tenham acesso ao ensino fundamental inclusivo, gratuito, em igualdade de condições, a questão das adaptações para suas necessidades e medidas individualizadas. Outra coisa que ela pontua vai ser sobre a Política Nacional de Educação Especial, que essa política ela vai definir a educação especial como uma modalidade de ensino. Quando fala em modalidade, a gente tem que parar para pensar que essa modalidade ela vai perpassar todos os níveis e etapas e modalidades, então vai desde a educação infantil até o nível superior. E nessa política nacional vem aí definir o público-alvo da educação especial. Quem é o público-alvo da educação especial? Os deficientes, os transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. E também nesse plano, gente, a gente vai encontrar que esse plano estabelece e assegura o acesso, a participação nas aprendizagens nas escolas regulares. Então, por que eu trouxe esses 3 pontos para vocês? Para vocês perceberem que, em termos legais, a educação inclusiva, ela teve bastante avanço. Porém, a Montoya, ela vai trazer aí uma certa crítica, porque ela vai falar o quê? Ela afirma que essas políticas aqui educacionais, que a gente acabou de falar alguns, elas continuam apagando incêndios. Elas não avançam como deveriam avançar. Continuam mantendo um distanciamento dos verdadeiros motivos que levam à exclusão escolar. E aí, para muitos que já estão na sala de aula, para pensar em termos de inclusão, quantos desafios a gente não encontra diariamente para que a gente consiga fazer o mínimo de inclusão, pelo menos dentro da sala de aula. E é isso um ponto que ela vai criticar. Então, ela vai falar que uma das maiores barreiras para mudar a educação é a ausência de desafios. E o que acontece? A escola ela não promove desafios e ela vai fazer o quê? Ela utiliza reforço, currículo adaptado, reforço continuado. E isso, para Montoya, é modos de discriminar os alunos. E é uma forma da escola tentar tapar o buraco de algo que ela não consegue fazer, de algo que ela não consegue dar conta. Então, por isso que ela fala da questão de mudança. Que incluir é necessário o quê? Melhorar as condições da escola, formar gerações preparadas para viverem livres, sem preconceito e sem barreiras. Então, ela fala os motivos pelos quais que tem que efetivar, traz aí as questões legais, faz críticas a essas questões dessas políticas educacionais, porém ela fala que precisa haver uma mudança. E aí ela vai então propor como fazer essa mudança. E aí, então, ela traz aí no capítulo 3
alguns aspectos. Então, como a gente pode fazer uma escola de fato ser inclusiva? Primeiro ponto que ela fala, recriar o modelo educativo. Então, ela vai falar, o ensino tem que ser para todos, o ensino tem que ser de qualidade, pautado na cooperação, colaboração, compartilhamento do processo educativo, numa aprendizagem centrada no lógico, no intuitivo, no sensorial, no social, no afetivo. As práticas pedagógicas têm que ser através da experimentação, da criação, da descoberta, da coautoria do conhecimento. E claro, para que tudo isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Reestruturar o projeto político-pedagógico. Quando há um projeto político-pedagógico, porque muitas vezes esses projetos político-pedagógicos são copia e cola e fica engavetado dentro da sala da gestão. Então, se não tem projeto político-pedagógico, tem que fazer. Mas, então, pensar aí na reestruturação desse projeto político-pedagógico. Reorganizar as escolas. Então, vai depender o quê? Das ações centradas no PPP, dos aspectos de organização. Então, pensar o currículo, a formação, as turmas, as práticas de ensino e avaliação. Então, tem que rever isso e modificar tudo dentro do PPP. As disciplinas, elas têm que partir das experiências dos alunos. E ela vai falar dos ciclos de formação, que os ciclos de formação, eles têm mais tempo para aprender e elimina essa questão de seriação. Então, ó, anotem isso. Na educação inclusiva, na visão inclusiva, aquele ensino diferenciado, gente, ele continua segregando e discriminando os alunos. Então, ó, a educação inclusiva, ela não vai prever a utilização de práticas, ou métodos diferentes para determinada deficiência ou dificuldade em aprender. Então, muitas vezes a gente fala, vou fazer uma provinha mais fácil para determinado aluno. Não, ela fala que se o professor ele age dessa forma, ele não está fazendo uma forma de inclusão, porque a inclusão não prevê a utilização de práticas e métodos de ensino para determinada dificuldade em aprender. Então, o que ela vai falar? Os alunos, eles aprendem nos seus limites. O professor vai ter que fazer o quê? Explorar as possibilidades, explorar esses seus limites. Os alunos é que vão se adaptar ao novo conhecimento. E só ele pode regular o processo de construção desse conhecimento. Outro ponto que ela vai trazer vai ser ensinar sem exceções. Isso significa o quê? Ensinar a turma toda. O sucesso da aprendizagem desses alunos está em quê? Em explorar os seus talentos, atualizar as possibilidades, promover o desenvolvimento de cada aluno. As dificuldades e as limitações desses alunos, elas devem ser reconhecidas, mas elas não devem e não vão conduzir e nem restringir o seu processo de ensino. Então, por isso, é preciso adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa e integradora. Outro ponto que ela traz, ela vai falar da educação não disciplinar. Então, é preciso que as escolas rompem barreiras entre as disciplinas, formam redes de conhecimento e significações que integrem esses saberes. Então, a diferenciação também, ela vai falar que deve ser feita pelo aluno e não pelo professor. E falando aí em professor, qual que vai ser o papel do professor, então, nessa educação inclusiva? O papel do professor vai ser de criar, de selecionar, de apresentar várias atividades que sejam diversificadas e significativas e que sejam escolhidas pelo próprio aluno. Ensinar, ela vai falar, é um ato coletivo, mas aprender é sempre individualizado. Então, esse professor ele tem que partilhar com seus alunos a construção e a autoria dos conhecimentos. Ele tem que saber que ele não vai eliminar nenhuma diferença, mas ele tem que estar atento a essas diferenças e promover o diálogo. Então, o professor inclusivo é aquele que vai ressignificar o seu papel, vai ressignificar o papel da escola, da educação e das práticas pedagógicas. E aí um ponto que ela vai trazer também para discussão é diferenciar para incluir ou diferenciar para excluir. Ela vai falar que a inclusão implica considerar a diferença.
Diferenciar para incluir é possível quando o sujeito estiver no gozo do seu direito. E aí volta aquela discussão que a gente já fez, na questão de adaptações, da adaptação de currículo, de atividade, de avaliação. Que a educação inclusiva ela não prevê diferenciação de métodos e práticas pedagógicas. E aí, gente, o que vem a ser, então, uma pedagogia pensando na inclusão? Uma pedagogia da diferença, uma pedagogia da representatividade, a pedagogia da diversidade. Então, da diversidade de etnias, de religiões, de gêneros, de minorias em geral, uma identidade instável. Então, uma pedagogia que represente todos. Então, esses são os pontos que eu elenquei aí como principais da obra, que aí você estando atento, você já elimina várias questões que podem te confundir. Você tem que saber a diferença entre integração e inclusão, saber que a inclusão não é só a inclusão de deficiente, que a inclusão ela vai incluir todos os alunos, o modo como esse professor vai ter a sua prática pedagógica, ele não vai ficar diferenciando esses alunos de modo fazer determinadas atividades para um aluno, porque ele é desse jeito, para a sala faz de outro. Não, isso não é inclusão, isso é segregação para Mantuan. Ficar atentos nesse ponto e aí é só partir para o abraço. Espero que tenha ajudado vocês, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima aula. Oi, Vi Castilhano aqui e hoje a minha dica é de leitura. Preciso saber se estou indo bem, do Richard Williams. É um livro sobre a importância de dar e receber feedback. Eu vou falar um pouco sobre esse livro, mas antes, coloca aqui o seu gostei, se inscreve no canal, isso vai ajudar o canal a crescer, é muito importante para mim. Compartilha com quem você gostar ao final e também comenta, que isso também ajuda o canal a elencar. Feedback é o retorno que a gente dá para alguém sobre alguma coisa que ela está fazendo ou sobre o que ela é. Aí a gente dá a oportunidade dessa pessoa se desenvolver, segundo o livro do Richard Williams. Quando a gente lê esse livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, a gente fica um pouco indeciso se ele é um livro de negócios que aborda a família ou se ele é um livro sobre a comunicação e o feedback familiar que pode ser aplicado nos negócios. O autor aborda a importância de ter um retorno a respeito dos seus atos, a sua performance, a sua conduta. A questão central desse livro é o feedback, esse retorno tão importante que as pessoas precisam de saber se elas estão indo bem, como principal ferramenta de comunicação em qualquer ambiente, seja ele familiar, corporativo, religioso ou qualquer outro ambiente que nós podemos nos inserir. O ser humano ele tem algumas necessidades vitais, como o ar, a água, os alimentos, que é a parte da nutrição. Através da história reflexiva do Scott, que é um personagem pacato, pai de família, gerente de empresa, que se confronta com uma grande consultora de empresas, tipo coach, o autor quer demonstrar que o feedback é tão importante na nossa vida quanto as nossas outras necessidades vitais. Richard diz no livro que tão certo quanto nós precisamos respirar, é importante que a gente tenha um retorno das pessoas sobre o que nós somos e o que nós estamos fazendo. A personagem, que é a consultora de empresas, que conhece Scott na empresa que ele trabalha, começa a abordar ele que está tendo problemas no ambiente familiar. Aí ela faz uma série de analogias para ajudar o Scott a se desenvolver nesse âmbito da vida dele. Essa consultora ela vai fazendo algumas dinâmicas com o Scott. Aí ele vai percebendo os tipos de feedback que existem. Dos vários tipos de feedback que são citados no livro, os mais interessantes são o feedback corretivo e o feedback positivo, que são aqueles que vão nos ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, nossos cônjuges, os colaboradores. Quando as pessoas não recebem um feedback positivo daquilo que elas estão fazendo, ou seja, um elogio falando assim, olha, tá muito interessante, tá muito legal isso que você faz, isso que você anda fazendo, as pessoas começam a minguar a criatividade delas. Esse é o retorno externo positivo, o feedback positivo que nós precisamos. Outra situação
é o que tem de gente que faz coisa errada, sem saber que está fazendo errado, porque ninguém dá esse feedback para ela de que está errando. Então, esse é o feedback corretivo, que é tão importante para que a pessoa possa consertar e assim se alinhar e ficar perfeito. Precisa avisar a pessoa que ela está errando para ela conseguir se consertar. E cá aqui para nós, quanto casamento que não termina por isso, quantos contratos de trabalho não são rescindidos, porque um não fala pro outro, olha, isso aqui não tá legal, isso você está fazendo errado, e se a gente consertar assim, se você fizer diferente, aquilo muda. É uma crítica construtiva também, o feedback corretivo. Tem uma parábola que a consultora de empresas, a personagem que conversa com o Scott no livro faz, que eu acho sensacional. Ela diz para ele que existe dentro de nós um balde de feedback. Esse balde vai se enchendo todo dia dos elogios que a gente recebe, que são os feedbacks positivos. Só que de repente a gente recebe uma palavra dura, uma palavra que nos machuca, que é o feedback negativo ou o feedback destrutivo, uma crítica destrutiva realmente ao que nós somos ou o que nós estamos fazendo. E aí esse balde vai criando uma série de furinhos. Tem mágoas que são tão grandes que criam esses furos no nosso ser, que ela compara com balde, que de repente só feedbacks curativos que vão conseguir fazer a pessoa reter novamente elogios. Ela já não retém mais, porque balde furado não segura nada. Aí o livro vai falar que nós temos que repensar os nossos valores, elogiar um pouco mais do que criticar. Para concluir, a consultora de empresas inventa uma forma lá de ajudar o Scott no livro. Não vou dar um spoiler total para você. Esse treinamento que ela faz com o Scott modifica a comunicação do Scott em casa, no trabalho. No fim de tudo, o Scott, que é o personagem principal do livro, entende o feedback como ferramenta imprescindível para uma vida de realizações. Eu entendo muito dessa história que o Richard relata aqui nesse livro, é que todos nós somos um Scott, de certa forma. Todos nós precisamos desse retorno, dessa ferramenta de comunicação que é o feedback. Ele é uma verdade que liberta e expande a nossa comunicação. Eu indico muito esse livro para quem quer alguma ferramenta para trabalhar e evoluir nos negócios, como também para aqueles que buscam desenvolvimento pessoal. Esse livro é aceito como atividade complementar nas faculdades, nas pós-graduações, nos cursos técnicos, então ele pode te ajudar. Faz uma resenha sobre ele se você quiser ler, que é muito interessante. Deixe seu feedback para mim. Comenta aqui se você gostou, se você não gostou, se você vai ler ou se você achou que não é o título que você se sente atraído. Eu quero saber da sua opinião também. Compartilha, que eu vou ficar muito contente com isso. Um abraço e até a próxima.